HTML. Então, resposta é D de dado. E o Outlook Express é um programa gerenciador de correios eletrônicos. Questão de número 3, também da Prefeitura de São Luís. Uma das opções abaixo se refere a um arquivo de texto que é criado no computador por um site qualquer, para permitir que o computador seja identificado todas as vezes que o referido site for acessado. Assinale tal opção. Nós vimos na questão número 2, quando nós falamos de cookie. Cookie, nesse caso, aí não é uma bolacha, e sim um arquivo de texto, porque esse arquivo irá identificar o usuário durante uma navegação, quando, principalmente, ele acessa páginas dinâmicas, aquelas páginas que são montadas na hora da navegação. Então, resposta é letra A. Questão de número 4, TRF, quarta região. Ao clicar o botão Atualizar na janela do Microsoft Internet Explorer, será carregada para o computador. Letra A. Uma nova cópia da página atual. Letra B. Uma nova cópia da página inicial. Letra C. A última cópia arquivada da página inicial. Letra D. Uma nova cópia da página anterior. E letra E. A cópia arquivada da página anterior. Nós estudamos o Internet Explorer e nós vimos que o botão Atualizar, que é representada por uma figura com setas em círculo, que pode ser também acionada pelo teclado, através da tecla F5, que nós podemos atualizar o conteúdo da página atual. Ou seja, novamente recarregar esta página e não pegar de onde parou. Então, a resposta é letra A. Ele vai carregar para o computador uma nova cópia da página atual. Não poderia ser da página inicial, como está no item B, porque a página inicial é configurada pelo usuário no menu ferramenta, no item opções da internet. Questão de número 5, Tribunal de Justiça de Sergipe. O Internet Explorer tem um histórico das páginas visitadas, que podem ser apagadas através do seguinte procedimento. Esta questão, para ser respondida, nós temos que atentar para os itens que pertencem aos menus e saber os caminhos para se chegar a determinadas ações. Então, temos que aprender, se não decorar estes caminhos. Então, a ação desejada é eliminar o conteúdo do histórico. E para se fazer isso, nós temos que clicar no menu Ferramentas, clicar em Opções da internet e na guia geral, clicar no botão Limpar Histórico. E depois, confirmar a exclusão. Então, das alternativas presentes, nós poderemos eliminar o item A, porque fala do menu favoritos. Na barra de menu favoritos, não é lá que se encontra opções da internet, e sim no menu ferramentas. Então, ou está no item B, ou está no item C. Lá no item D, fala de menu arquivo. E no item E, também de menu arquivo, onde nós também podemos eliminar esses dois itens, o D e o E. Então, sobrou o B e o C, que iniciam falando de menu ferramentas. A diferença entre eles está na guia, onde nós iremos encontrar o botão Limpar Histórico. Porque o item B diz que se encontra na guia Conteúdo, enquanto o item C indica que o botão Limpar Histórico está na guia geral. Então, a resposta verdadeira é guia geral.
O item C é o verdadeiro. Então, na barra de menu ferramentas, em opções de internet, na guia geral, clicar em limpar histórico e depois clicar no botão sim da janela de confirmação. No Internet Explorer versão 7, na guia geral, nós temos já o botão excluir. E não tem mais o nome limpar histórico. Tem um subtítulo lá chamado histórico e lá tem o botão chamado excluir. Então, a resposta é letra C. Questão de número 6, também do Tribunal de Justiça de Sergipe. Escolha a opção correta. Letra A. SMTM é o protocolo de envio de e-mails da máquina cliente para um servidor de e-mails. Nós aprendemos quais eram os principais protocolos da internet e nós não vimos a palavra SMTM. Nós vimos SMTP. Então, todo protocolo tem o P no meio, SMTP, que quer dizer protocolo de transmissão de mensagem simples. Então, o item A é falso, porque para envio de e-mails nós utilizamos SMTP, não existe SMTM. Item B, o IMAP 4 é o protocolo de envio de mensagens automáticas do cliente para o destinatário direto, tendo de passar pelo servidor de web. O IMAP versão 4 é o protocolo de acesso a mensagens da internet. Nós utilizamos este protocolo quando nós queremos visualizar os e-mails através do site, utilizando um web e-mail, um correio eletrônico no site. Então, nós pegamos uma cópia da mensagem através do provedor onde se encontra, do servidor onde se encontra a mensagem. Então, a resposta está errada, porque no lugar do IMAP 4 deveria estar aí o protocolo SMTP, que é o protocolo de envio de mensagens. Item C. A primeira parte de um e-mail, antes do arroba, refere-se ao servidor. E a parte à direita do arroba refere-se ao nome do usuário. Claro que aí foi feito um trocadilho pela fundação, porque antes do arroba está o nome do usuário e depois do arroba está o servidor. Por exemplo, klebermarques@infonet.com.br, que é o meu endereço de correio eletrônico. Então, Kleber Marques é o nome, está antes do arroba. E Infonet é o servidor, que está depois do arroba. O item C está errado. O item D. Para enviar um e-mail, o computador deve estar diretamente dentro do site do provedor, uma vez que todos os serviços de e-mail são via web, protocolo HTTP. Nós temos no item B, D, um monte de erros. Primeiro ele fala que para se enviar um e-mail, o computador deve estar dentro do site. Não. Para enviar um e-mail, posso estar em qualquer parte do planeta, sendo que eu devo estar conectado à internet. Segundo erro, ele diz que todos os serviços de e-mail são via web. Ele está falando aqui que utiliza a internet. E não necessariamente tem que ser o web e-mail. Pode ser através de um gerenciador de correio eletrônico. E ele fala que utiliza o protocolo HTTP. Então, a web junto com HTTP. Não. Neste caso aí seria através de um web e-mail, que é uma das opções de envio de e-mail. Porque o web e-mail utiliza o HTTP junto com o protocolo IMAP 4. Mas também nós temos outras opções de envio de e-mail, como é o caso da utilização de um programa de correio eletrônico, como o Outlook Express, que utiliza, no padrão, o SMTP e o POP, para envio e recebimento de mensagens, respectivamente. Então, resposta, letra E. Porque o POP3, protocolo postal versão 3, é um protocolo para copiar as mensagens de um servidor de e-mail para uma máquina cliente.
O usuário pode questionar a questão do copiar, mas realmente isto é o que pode acontecer se devidamente configurado, porque no padrão o POP3 ele irá mover do servidor de e-mail para o cliente. Mas o usuário pode configurá-lo para que uma cópia da mensagem permaneça no seu servidor de e-mail, que é o caso do seu provedor, onde ficam suas mensagens. Então, eu posso pedir que ele mova para o meu computador, ou eu posso pedir que ele envie uma cópia. Então, a resposta é letra E, que ele colocou aí a opção de enviar uma cópia. Questão de número 7. Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Ao ser enviado um e-mail, alternativa A, os destinatários devem estar previamente cadastrados no catálogo de endereço. Errado, porque o usuário pode digitar o nome do destinatário, seu endereço de e-mail, como também ele pode buscar no catálogo de endereço, que é a agenda de contatos pessoais. Então, o erro do item A está em devem, é a palavra-chave. Item B, para que o destinatário que receberá uma cópia não seja revelado, seu endereço deve ser colocado no campo CC. Também está errado. Nós aprendemos que o campo que oculta o destinatário é o campo CCO, que quer dizer com cópia oculta, ou cópia carbonada oculta. O CC quer dizer apenas com cópia. Então, as palavras-chave são não seja revelado e a palavra CC. Então, não estão combinando aí. O item C, o campo assunto é obrigatório. Nós aprendemos que o campo assunto não é obrigatório. Eu coloco ou não. Quando eu clico no botão enviar, se a minha mensagem não contém o assunto, apenas o Outlook irá exibir uma janela alertando que o usuário está enviando uma mensagem sem assunto e se ele quer enviá-la a si mesmo. Então, o erro está na palavrinha E. O item D, somente arquivos contendo documentos e planilhas podem ser anexadas. Eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, cerca de 95% de questões de prova, quando a fundação coloca a palavra somente, geralmente o item está errado. Então, geralmente, atente para isto. Porque quando você estiver em dúvida entre dois itens, se uma tem a palavra somente, você pode chutar na somente, que ela pode estar errada. Quando você estiver em dúvida em dois itens, onde uma contém a palavra somente. Neste caso aí, o somente está errado. Então, somente arquivos, documentos e planilhas do Excel é que podem ser anexados à mensagem. Errado, porque eu posso anexar qualquer tipo de arquivo à minha mensagem. Apenas determinados servidores de e-mail proíbem arquivos com tamanhos muito grandes. Por exemplo, tem servidores de e-mail que proíbem anexar arquivos acima de 1 mega, acima de 10 megas. Então, isso vai depender de provedor para provedor. Então, resposta é letra E. O campo assunto pode ser omitido. Olha que interessante essa questão. O item C fala que o campo assunto é obrigatório, enquanto o item E fala que o campo assunto pode ser omitido. Então, uma vai contrariar a outra. Neste caso, não precisaríamos nem averiguar as outras questões, eliminando a B e a D, nos atentando apenas ao item C e E e verificando se é o C ou se é o item E o verdadeiro. Questão de número 8, TRE de Sergipe. Os softwares de correio eletrônico normalmente utilizam para entrada de e-mails e saída de e-mails, respectivamente, os servidores. Esta é uma questão muito usada em concurso. Então, esta ninguém pode errar, visto que cai em muitas provas de concurso.
Então, nós aprendemos que para entrada de correio eletrônico, nós utilizamos o POP3. Entrada é receber e-mail, enquanto saída é enviar e-mail. E para saída de e-mail, nós usamos o SMTP. Então, a única correta é a B de bola. POP3 para o recebimento ou entrada de e-mail e o SMTP para a saída ou envio de e-mail. Questão de número 9, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos destinatários. Portanto, deverá ser utilizado o campo. Então, ele quer saber aí que ele quer enviar um texto sem identificar os destinatários, ou seja, ocultar os destinatários. Aí nós temos aí item A, no campo para do navegador. No item B, o campo CC, que quer dizer com cópia, da ferramenta de correio eletrônico. No item C, o campo para da ferramenta de correio eletrônico. No item D, o CCO, que quer dizer com cópia oculta, da ferramenta de correio eletrônico. E o item E, CCO, do navegador. Então, já sabemos que podemos eliminar o item A, B e C, visto que estes campos exibem o nome dos destinatários, enquanto o CCO não exibe o nome dos destinatários, ocultando-os para os demais. Então, ou é letra D, ou é letra E. E agora? Agora que nós temos duas opções, correio eletrônico ou navegador. Bem, se tratando de mensagens de e-mail, nós podemos ter certeza que é através do programa de correio eletrônico, visto que o navegador ele não vai dispor dessa ferramenta. Essa ferramenta se encontra no programa de correio eletrônico e é utilizado através dele. E outra coisa, o navegador não dispõe desse comando. Quem dispõe desse comando é o webmail, que é uma página de um serviço que permite o envio e recebimento de mensagens, utilizando o navegador para tal. Então, resposta D de dado. Questão 10. TRT, oitava região. Associe os componentes da tabela 1 com os conceitos apresentados na tabela 2. Então, essa questão tem a ver com conceitos relacionados à internet, intranet e correio eletrônico. Tabela número 1, nós temos 4 itens. O item 1, internet. O item 2, Internet Explorer. O item 3, e-mail. E o item 4, intranet. Já na tabela 2, nós temos os conceitos que nós deveremos relacionar com a tabela 1. Então, o item número 1 diz função de acesso e exibição de páginas. Ou seja, um browser. Este item está muito fácil, porque está falando de um browser, função de acesso a páginas. Então, na tabela 1, qual desses termos é um browser, ou seja, é um navegador? O item 2, Internet Explorer. O item 2. Então, o item 2 está relacionado ao item 1 da tabela 2. Segundo item, que transitam em redes de tecnologia web. Item 2, mensagem eletrônica. Então, qual termo está relacionado à mensagem eletrônica? Também está fácil a tradução do inglês, e-mail, mensagem eletrônica, correio eletrônico. Então, o item 2 da tabela 2 está correspondendo ao item 3 da tabela 1. Próximo, rede de tecnologia web restrita ao âmbito de uma empresa ou órgão. Então, uma rede que utiliza recursos da internet e restrita, ou seja, é utilizada de forma interna. É uma rede interna.
também está fácil, nada mais é que a própria intranet, o item 4 da tabela 1. O item 4 da tabela 1 está relacionado ao item 3 da tabela 2. E, finalmente, rede universal de tecnologia web. Qual é a rede universal que utiliza a tecnologia da web? A própria internet. A internet, eu posso dizer para vocês que não é necessariamente uma rede, e sim a união de todas as redes, o conjunto de todas as redes. Então, resposta, letra E. O 1 está associado ao 4, o 2 ao 1, o 3 ao 2 e o item 4 ao número 3. Questão 11, CEAL. O protocolo tradicionalmente utilizado em uma rede intranet é alternativa A, NetBIOS, alternativa B, IPX, SPX, alternativa C, Unix, alternativa D, OSI, alternativa E, TCP/IP. Nós aprendemos que o protocolo padrão da internet é o TCP/IP, que é o protocolo de controle e envio de pacotes de dados. E a intranet nada mais é que uma internet privada, tá? Utilizando os mesmos serviços da internet. Então, concluindo, também utiliza como protocolo padrão o TCP/IP. Resposta é letra E. Questão de número 12, Governo do Maranhão. Em uma rede de computadores, as regras e convenções utilizadas na conversação entre computadores são usualmente chamadas de alternativa A, protocolos, alternativa B, topologias, alternativa C, arquiteturas, alternativa D, drivers e alternativa E, links. Então, que termo é utilizado para conversar, para fazer com que os computadores conversem entre si, criando as regras de comunicação? Nós vimos durante as aulas que é o protocolo. Protocolo é a linguagem que irá criar regras de comunicação entre os dispositivos, como entre computadores, entre redes, entre dispositivos utilizados em rede. Topologia é a estrutura física da rede, como tem a topologia barra, estrela e anel. A arquitetura é o conjunto de instruções que visam aí a forma de como a informação será transmitida. Existe a arquitetura Wi-Fi, que é sem fio, nós temos a Ethernet, que é cabeado por cabo coaxial, e aí por diante. Drivers são os arquivos que permitem configurar, personalizar um determinado dispositivo. E links são apenas apontadores, objetos que permitem apontar para determinado local. Então, a resposta é letra A. Questão de número 13. Tribunal de Contas do Piauí. Em relação à internet e intranet, analise as afirmações abaixo. Item 1. O provedor é a empresa que fornece acesso aos usuários na internet, através de recursos de hardware, servidores, roteadores, etc. e software, páginas, links, e-mails e etc. Está certo, porque provedor é empresa, enquanto servidor é o computador e programa que gerencia um determinado serviço. Não confundam provedor com servidor. Item 2. O provedor é a empresa que fornece acesso aos usuários na internet, cabendo-lhes a responsabilidade de manter instalados os navegadores e certificar os endereços válidos na internet, tais como http://br.gov.pi.tribunal de Contas. Olha, nós temos uma confusão no item 2. Não cabe a responsabilidade ao usuário. E o protocolo utilizado nos endereços não é HDTP, e sim HTTP. No lugar de um D de dado, temos um T de tatu.
Item 3. Uma intranet é uma plataforma de rede independente conectando os membros de uma organização utilizando protocolos padrões de internet. Verdade, a internet realmente faz isto. Ele irá unir pessoas de uma mesma organização, utilizando os serviços e protocolos da internet. Item 4. Intranet é uma rede de computadores interligados em uma rede local, através de um provedor externo com as facilidades da internet, mas que atende somente a empresa ou corporação. Ele fala que intranet é uma rede de computadores interligados em uma rede local. Rede local é uma coisa, intranet é outra. E diz que utiliza um provedor externo. Não, a intranet vai utilizar um servidor da própria empresa. A empresa será o seu provedor. Então, vai necessitar de um servidor web, o computador que possui o programa, que irá armazenar as páginas do site desta empresa. Então, ela não vai utilizar um provedor externo. Então, resposta, item 1. Resposta, item 3, letra E. E questão de número 14, TRF, quarta região. Quando a intranet instalada em uma empresa, significa que, então, quando a intranet instalada em uma empresa, o que isso significa? Letra A empresa é um provedor de acesso à internet. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que a empresa possui um servidor web instalado e possui condições de interagir entre os seus membros de forma privada. Letra B. A empresa é de grande porte, uma vez que somente tais empresas suportam instalações de intranet. Isto é uma palhaçada, porque não é só intranet, não é só grandes empresas que podem utilizar a intranet. Qualquer empresa de pequeno porte pode utilizá-la. Item C. Foi instalado um servidor para troca eletrônica de dados com fornecedores e clientes. Isto tem mais a ver com a extranet, com EX, extranet, permitindo que clientes e servidores, clientes e fornecedores, ou então matrizes e filiais interajam. Item D. Foi instalado um servidor web na rede de computadores da empresa. Com certeza é D de dado. E o item E fala que todos os funcionários têm acesso à internet. Isso não é verdade, porque o servidor web, junto com o funcionário responsável do sistema de segurança da empresa, irá determinar quem é que irá ter acesso aos dados externos e quem irá ter acesso aos dados internos da empresa. O erro está na palavra todos os funcionários. Isso também não quer dizer que a intranet vai ter necessariamente acesso à internet. Não é obrigado. Então, com isso, nós concluímos a parte que fala sobre internet e intranet. Na próxima aula, nós iremos dar início ao módulo de segurança da internet. E depois resolveremos algumas questões. Até mais.